Que já vai entrar. Boa noite a todos vocês. Tudo bem, Toninho? Tudo bom, Caio? Boa noite a todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos à 4ª Semana Espírita do Circuito das Águas. Essa semana, que começou na segunda-feira, e tem como tema central a infância e a juventude. E todos os temas que os palestrantes estão trazendo são referentes à infância e à juventude. Essa semana foi criada pela USE, do Circuito das Águas, União das Sociedades Espíritas do Circuito das Águas, e foi criada para unir, para congregar, para fazer interagir as casas espíritas da nossa região entre si. Antes de apresentarmos a palestrante dessa noite, vamos fazer a nossa prece. Amigo Jesus, amigos espirituais, Deus, nosso Pai, nosso Criador, nós lhe agradecemos por mais esta oportunidade. Lhe agradecemos por todos esses eventos que nos têm feito pensarmos, pesquisarmos um pouco mais, raciocinarmos, refletirmos sobre a importância da infância e da juventude, a importância da família na criação desses espíritos que estão sobre a nossa guarda. Pedimos, Pai, que nesta noite também possamos ser agraciados com a deusa nos trazendo grandes ensinamentos inspirados pela espiritualidade maior. Pedimos, Pai, que fique conosco, abençoe cada um de nós, abençoe todas as pessoas que estarão nos ouvindo. Muito obrigado, se conosco hoje e sempre, que assim seja. Desde segunda, nós tivemos excelentes palestras falando sobre esse assunto. E hoje não é diferente. Através da deusa Samu, diretamente de São Paulo, nós estaremos ouvindo uma dissertação, um aprendizado, uma palestra, esclarecimentos, falando sobre os desafios do adolescente. Seja bem-vinda, deusa Samu, mais esse evento promovido pela USE dos Circuitos das Águas. E não se esqueça que você está convidada a fazer a prece de encerramento. Deus te abençoe, te inspire, a espiritualidade te inspire nessa noite. Tá bom, Deus? Um abraço para você, até mais tarde. Obrigada, Eunice. Alô, alô, Circuito das Águas. Hoje está quente demais, então
Circuito das águas é tudo de bom, porque a água vai lavar esse calor. Tudo bem com vocês? Muito bem. Hoje nós vamos falar sobre adolescência. Obrigada pela presença de cada um aí online. Mas eu queria propor para cada um de vocês que nós imaginássemos que estamos na calçada de casa, não é? Então, vamos pensar que nós estamos todos sentados na calçada, esparramado numa cadeirona gostosa e cada um com a sua aguinha gelada. Vamos conversar, vamos trocar ideia, vamos tirar um pouco esse tom de palestra, não é? Uma coisa, alguém só falando e vocês todos aí ouvindo, não é? Então a gente está na calçada, todo mundo sentadinho, tomando uma brisa. E aí eu vou propor algumas reflexões sobre a adolescência, os desafios de adolescer. E aí vocês vão pensando juntos, elaborando aí. E depois eu vou abrir para perguntas. E aí alguém pergunta, a gente fala, alguém fala, a gente responde. E vai ser assim, tá bom? Uma boa conversa. A primeira coisa que eu gostaria de propor para vocês aí na calçada é que vocês participassem dessa reflexão como se cada um de vocês estivessem adolescendo. Tá bom? Tentem não pensar com esse cabeção de hoje. Ok? Então, tentem se sentirem como se todos nós estivéssemos na faixa etária de 15, 16, 17, 18. Combinado? Vamos tentar também lembrar de quando nós adolescemos. E olha só, algumas questões da sua época não vão funcionar, sabe? Se você está aí na sua cadeirona, pensando assim, mas no meu tempo pode parar. Pode parar, porque no nosso tempo a gente pensava e sentia um monte de coisas. A gente não se posicionava, a gente não criava confusão, porque a gente tinha medo. A gente tinha medo de levar uma surra. Entendeu? Pois é. Então, tem gente que fala assim, no meu tempo, meu pai dava uma olhada e eu já... Pois é, você já não era porque você concordava, porque aquilo fazia sentido para você, porque a sua lógica ia ao encontro daquilo que seu pai, sua mãe estava propondo. Não, 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 não. Você estava com medo de levar umas chineladas e ir dormir com o bumbum quente. É isso. Beleza? Então, eu quero que cada um de nós pensemos que nós estamos todos adolescendo.
E aí eu vou explicar algumas questões sobre o que está passando na cabeça de quem adolesce, que é para você poder se localizar e para você poder refletir de uma maneira mais abrangente, que seja bom para todos. Entendeu? Outra coisa que parece bem óbvio, e talvez justamente por ser óbvio, a gente não entende. A gente não se compromete, a gente não se dá conta. Caio, a Andréia está falando que está sem imagem. Eu acho que deve ser um problema no computador dela, porque vocês estão me vendo? Tá tendo imagem aí, gente? Responde aí, tá bom? Para mim aqui tá normal e a minha câmera tá ligada. Então deve ser algum problema no computador da Andréia, tá bom? Olha só, como eu estava dizendo, esse detalhe que eu vou falar agora é extremamente importante. Alô, alô, você que está aí na calçada, preste atenção. O adolescente é um espírito. Lembra disso. É alguém que está vindo com uma bagagem, com uma mochila. É alguém que não é perfeito, porque ele está reencarnando num planeta de provas e expiações. Então, se ele fosse perfeito, ele estaria, então, no planeta errado, ok? Lembra disso. Lembra também que toda pessoa nasce com tendências e pendores. Lembrem disso. Lembra também que antes de adolescer, nós passamos pela infância, que é a fase que o psiquismo está moldável. Se está moldável, muita coisa que vai aparecer lá na frente na adolescência tem fatores muito fortes daquela época que o psiquismo está moldável, tá bom? Então, olha só, a Teodora está falando que está sem som, gente. Tá tudo bem? Tá todo mundo ouvindo? Tá todo mundo vendo? Coloca aí comenta aí para a gente saber se é só o da Teodora que está sem som ou é o de todo mundo. Fala aí para a gente. A Andréia já pôs uma mãozinha assim, então era um problema no dela. Olha só. Adolescer, do latim adolescere, que significa deixar de ser criança para ser adulto. Esse para denuncia uma transição. Todo espírito encarnado no planeta Terra, sem exceção, angustiou para adoecer. Viveu essa transição e experimentou muitas angústias. A Silvia está falando que está travando. Gente, comenta aí para a gente saber se é só o da Silvia.
céu de todo mundo, que é para a gente poder dar continuidade, senão a gente não sabe se está. E aí? Comentem. Tá tudo em ordem aqui, Deusa. Oba! Então vamos lá. Vamos lá, gente. Adolescer, do latim adolescere, que significa deixar de ser criança para ser adulto. E esse para denuncia uma transição. Todo espírito encarnado no planeta Terra angustiou para adolescer. Angustiou nessa fase. A Leda está dizendo que está travando, gente. A Andréia também fazendo bolinha. A outra está falando que travou. E aí, Caio, como que a gente faz? Várias pessoas alegando que está travando. E aí, continuo? Está travando. Oi, Caio, como que a gente faz? Oi, Caio, todo mundo reclamando que está travando. Voltou. E aí, podemos continuar? Gente, comenta aí para eu saber. Travando. O que foi, Palmito? O que foi, bebê? Papai tá lá, ó. Gente, o Caio tá dando uma olhada. Acho que agora voltou, sem som. Eba, Deusa, agora voltou. Vamos lá, vamos que vamos. Travado, eita nós, e agora? Em quem que eu acredito? Na frase grandona aqui na tela ou nos comentários? Jesus amado.
E aí, Caio, dou continuidade? Pode mandar bala, Deus. Aqui tem muita gente que voltou, tem muita gente que está travado. Pode ser da internet de cada pessoa, né, em algum determinado lugar. Mas na nossa internet está normal. Agora, se você puder, avisa o pessoal. Olha, quem não está conseguindo acessar, amanhã vai estar gravado no YouTube, entendeu? Pessoal, olha só, eu estou me comunicando aqui com o pessoal do bastidor e a recomendação é que a gente toque o trem para frente, porque são problemas aí localizados. Aí quem não conseguir ver, amanhã vai estar no YouTube, tá bom? Então vamos continuar relembrando então adolescer do latim adolescere, que significa deixar de ser criança para ser adulto, e esse para denuncia uma transição. Todo espírito encarnado no planeta Terra angustiou na adolescência, não é? Então, eu queria lembrar de uma pergunta de O Livro dos Espíritos, questão 573. Allan Kardec pergunta: seria acertado afirmarmos que cada um de nós temos uma missão? E o Espírito de Verdade responde que sim, que cada um de nós temos a missão de sermos instrumentos da evolução uns dos outros. Temos que contribuir com a evolução uns dos outros, para que se cumpra os projetos da divindade. Então, nós, lidando com os espíritos que adolescem, e já tendo adolescido, nós somos instrumentos da evolução deles, ok? Os pais têm um papel de extrema importância na vida deste espírito que adolesce. Questão 582 de O Livro dos Espíritos. Allan Kardec pergunta: poderíeis nos dar exemplo de missão na Terra? E o Espírito de Verdade responde: paternidade e maternidade é missão. Então, os pais são missionários. E, além de serem missionários, estão colocados no mesmo grupo, todos nós estamos, para contribuirmos com a evolução uns dos outros, para sermos instrumentos da evolução uns dos outros. Pois é. Então, o adolescente, ele está deixando de ser criança para ser adulto. Quais são as perguntas que pululam a mente que adolece? O adolescente, ele pensa assim: eu estou ficando adulto. Ficar adulto é ser igual ao meu pai? Meu Deus do céu! Não sei se eu quero. Que medo! Ficar adulto é ficar igual a minha mãe? Ai, Senhor da glória! Não sei também se eu quero. Ficar adulto é ser igual ao meu tio? Meu pai falou que meu tio apronta. Então, eu não quero ser igual ao meu tio.
Ficar adulto é ficar igual a minha tia? Minha mãe falou que a minha tia tem uma doença. Ave Maria, não quero ser igual a minha tia. Entenderam? Outra coisa importante é a coerência. A coerência. Os adolescentes, eles ficam de olho em nós para perceber a coerência. O que é coerência? É você sentir, pensar, falar e fazer a mesma coisa. Então, olha só. O pai chega em casa na sexta-feira. Hoje é sexta. Então, hoje é dia. O pai chega em casa do trabalho, joga a maleta do trabalho em cima do sofá e fala assim: graças a Deus, chegou sexta-feira, amém, amém, amém. Eu não aguento mais trabalhar, eu vou mandar matar quem inventou trabalho. O adolescente está ali, ouvindo tudo. E aí, semana que vem, o pai fala para o adolescente: você tem que estudar para fazer o vestibular. E o adolescente fala assim: eu odeio vestibular. Quem que inventou vestibular? Por que eu tenho que fazer vestibular? Por que eu tenho que fazer vestibular? E aí o pai fala assim: por que você precisa estudar, se formar, ter uma profissão? E aí você precisa trabalhar. Aí o adolescente pensa: meu, trabalhar? Eu não quero. Meu pai odeia. Meu pai falou que é muito ruim trabalhar. Eu não quero trabalhar. Entendeu, gente? Então é isso. Olha só. Nós, adultos, nós damos notícias para esse adolescente de uma vida muito difícil. E aí ele fica apavorado. Ele já está apavorado naturalmente. Faz parte. Ele já teme o que está por vir. Entendeu? E ele ouve que é muito difícil, a vida está muito difícil, que é tudo muito difícil, que você tem que ralar, que nada é fácil, que as coisas... Entendeu? Então, nós não estamos dando notícia boa relacionada a ser adulto. Como que eles vão querer experienciar essa vida? Entendeu? E aí você que está aí ouvindo, você pensa assim: ai, Deusa, mas não é verdade? Então, gente, é verdade. Mas a vida no planeta de provas e expiações é uma vida de desafios. Nós iremos encarar vários desafios. E a nossa postura como espírito imortal diante da vida é que vai inspirar ou não esse adolescente. Entende? Olha só, é muito comum o pai ou a mãe olhar para o filho adolescente e falar assim: o que está acontecendo com você? Gente, ele não sabe. Ele não sabe. E olha só, se ele vê o pai, a mãe, que são as referências dele,
perguntando para ele o que está acontecendo, aí que eles vão ficar perdidos. Entendeu? Então, é você, ele está em conflito. Ele está com medo do que está por vir. Você já adoleceu. Então, que tal você virar para ele e dizer assim, filho, olha só, presta atenção. É assim, é difícil, é desafiador, mas você vai conseguir. Eu também consegui, olha eu aqui, entendeu? É isso. O Freud, o pai da psicanálise, dizia que os filhos adolescentes nos matam todos os dias e que é dever dos pais ressuscitar. Então, criatura, ressuscita em nome de Jesus. Acorda para a vida. Entende? Olha só. O adolescente, você vai pegar ele de manhã para levar ele para a escola. E aí ele tá com aquela cara emburrada. E aí, se o psicólogo não é espírita, o psicólogo vai dizer que ele está assim por causa dos hormônios. Não, criatura! Ele não está assim por causa dos hormônios. Os hormônios são efeito. Tudo que acontece no nosso corpo são efeitos. A causa está sempre no espírito. Entendeu? Então, mãe, pai, olhar para o adolescente e falar assim, o que você está assim, hein? Por que você já acorda de mal? Se você tem tudo. Tudo o quê, gente? Você está falando de tudo o quê? Você está falando de coisas materiais? Meu Deus! Ali tem um espírito que está com medo, que está inseguro, que está ansioso, entende? Então, você não tem que dizer para ele por que você está assim. Ele não sabe. Ele não sabe. Você já adoleceu. Você já passou por isso. Então, você vai dizer para ele, olha, é assim mesmo, viu? Mas, olha, vamos que vai dar tudo certo. Sabe outra coisa? O adolescente, ele tem uma crise. Ele questiona Deus. É muito comum. No meio da adolescência, os filhos virarem e falar assim, eu não acredito em Deus. Aí as mães ficam apavoradas, os pais ficam arrasados, as mães falam assim, ai menina, o que eu faço? O meu filho falou que não acredita em Deus, ô meu pai. Criatura, o conflito é dele. Você já passou dessa fase. Então, ao invés de você entrar em parafuso, você vai virar para ele e falar assim, que pena, meu filho, que você ainda não acredita em Deus. Porque eu, sua mãe, acredito em Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Esse celular que você tem aí no bolso, só por Deus. Essa roupa que você está vestido, só por Deus. Esse corpo que você está aí, lindo, maravilhoso, saudável, só por Deus. Tudo que você está vendo aqui, só por Deus. Entendeu? É isso. É ele que está em conflito. Você não tem que entrar em parafuso junto. Porque você precisa colaborar para gerar nele uma segurança. Para ele entender que ele vai sobreviver igual você sobreviveu. Entende? É muito importante a gente entender que o adolescente, ele não tem raciocínio indutivo. Raciocínio indutivo é o raciocínio de consequência, não é? Sabe, olha só, todo adolescente adora aula de laboratório.
Sabe por que que eles gostam da aula de laboratório? Porque eles estão construindo raciocínio de consequência. E aí, quando ele vai para uma aula de laboratório, por exemplo, a professora propõe: vamos misturar tinta vermelha com tinta amarela e vai dar uma tinta laranja. Ai, que legal! Aí aquilo para adolescente, aula de robótica. Nossa, o adolescente adora. Por quê? Porque ele está manipulando ali, ó, no concreto, o que está acontecendo na cabeça dele, na mente dele. Ele pensava no. Ele tinha raciocínio concreto, pau era pau e pedra era pedra. Aí a lógica começou a se instalar, ele começou a abstrair. Demora para abstrair. A criança de 0 a 10, ela pensa no concreto. E aí, quando vai para a adolescência, começa a se instalar o raciocínio lógico. Entendeu? Quando você fala para uma criança: ai, guarda essas moedas aí, porque de grão em grão a galinha enche o papo. Ela não entendeu nada, gente. Se ela souber o que é galinha, ela vai ficar pensando na galinha, mas e daí? Entendeu? Aí, quando ela entra na adolescência, a partir dos 11 anos, o raciocínio lógico começa a se instalar. E aí ela vai começar a abstrair, a entender o espírito da coisa, entendeu? Mas é um processo. E o adolescente, ele não tem esse raciocínio indutivo. Então, quando você diz para ele: olha aqui, se você fumar maconha, vai acontecer não sei o quê. Aí ele vai falar assim: não vai dar nada, velho. Sabe por quê? Porque ele não tem esse raciocínio de consequência. Se eu fizer isso, vai acontecer isso. Entendeu? Então você vai ter que trabalhar com ele no concreto. Você vai ter que mostrar para ele gente que fumou maconha e ficou com problemas. Gente que usou drogas e se meteu em problemas. Você vai ter que mostrar no concreto, porque ele está construindo o raciocínio lógico. Você vai ter que, na hora que está passando na televisão, você avisar, mostrar para ele: olha o que acontece com gente que faz isso. Entendeu? Olha só, o adolescente sem Deus. Papai e mamãe apresenta Deus para o seu filho desde cedo. Sabe por quê? Porque senão na adolescência ele vai testar os poderes. Sabe o que é testar poderes? É ele se achar Deus. Aí sabe como que ele vai fazer? Ele vai entrar no carro e fazer racha. E aí você vai falar assim: pelo amor de Deus, não faça isso. Você vai ter problemas. Aí ele vai falar: não vai dar nada, velho. E olha só, sabe por que ele vai recorrer a uma maconha? Porque ele quer brisar, tá ligado? Você sabe o que é brisar? Alô, alô, você que está aí sentado na calçada, esparramado na cadeira, tomando sua água gelada? Sabe o que é brisar? É você não pensar em nada. É você não ficar preocupado que segunda-feira é dia 5 e você tem que pagar o aluguel. Ai, meu Deus, dia 5 eu tenho que pagar. Entendeu? É isso. E o adolescente, ele está com muito medo do que está por vir. Ele está apavorado com o futuro. Entendeu? Então, uma maconha vai dar uma aliviada. O problema é que depois de um tempo, só a maconha não vai adiantar. E aí eles vão migrar para outras drogas. E o resto da conversa você já sabe. Entendeu? Então, a maior contribuição que você pode dar para o adolescente, primeiro, é lembrar que ele é um espírito imortal. Segundo, é você apresentar Deus para ele. Terceiro, é você ajudá-lo sobrevivendo aos ataques dele. Sim, olha só, vamos
usar uma metáfora. Não sei se vocês conhecem São Paulo, mas vamos usar essa metáfora. São Paulo, o centro de São Paulo é a Praça da Sé, entendeu? E o Autódromo de Interlagos fica lá na Zona Sul, lá longe, entendeu? Então, veja, se a gente pensar que a vida adulta é a Praça da Sé, você já está lá. O adolescente, ele saiu lá do Autódromo de Interlagos. Está com medo de ir para a Praça da Sé. E você já está na Praça da Sé. Entendeu? Então, você só vai ajudá-lo, conduzi-lo, dando as dicas, porque ele está com medo. Ele não sabe como chegar. Ele não sabe que dá para ir pela 23 de Maio, pela Marginal Pinheiros, entendeu? Ele está com medo. E aí, os pais se distanciam do adolescente na hora que desrespeitam o adolescente. Olha só, essa semana que passou, uma mãe me ligou perguntando se eu podia atender a filha dela, 17 anos. Eu falei que sim, que a gente poderia marcar um horário. Aí ela disse assim, tá bom, então eu vou conversar com ela e aí depois eu lhe respondo, porque você sabe, né? Ela é aborrecente. Alô, alô, você que está aí na calçada, presta atenção. Essa palavra não existe. Se coloca no lugar da criatura que está adolescendo. Papai e mamãe, as pessoas mais importantes da minha vida, me apresentando para outra pessoa, me chamando de aborrecente. Entendeu? Então, como os próprios adolescentes falam, velho, o bagulho é louco. Não dá para fazer desse jeito. A gente precisa respeitar esse espírito que está vindo, que está chegando, que está inseguro, entende? Outra coisa, aqui não tem ninguém perfeito. Então, muitas coisas nós iremos aprender com eles. Nós iremos validar o que eles estão sentindo. Olha só, eu atendi um adolescente que ele tinha ganho uma bolsa para ir para os Estados Unidos e ele estava com muito medo. E aí ele virou para mim e falou que estava com muito medo e que ele não queria desapontar o pai dele. E aí eu fui conversar com o pai dele. E aí o pai dele virou para mim e falou assim, nossa, eu imagino como que ele está. Porque quando eu tinha a idade dele, eu também tive que encarar uma dessa. Aí eu falei, criatura de Deus, então você vai chamar seu filho agora e vai falar isso para ele. Aí ele virou para mim e falou, não posso fazer isso. Eu vou falar para ele que eu tive medo? Eu falei, sim. Você vai falar para ele que você teve medo, porque ele vai se identificar com você. Ele vai perceber que você sobreviveu, que você está aí, que você deu conta. Isso vai ser inspirador para ele. Percebe, gente? Então, olha só, o adolescente, ele precisa das nossas convicções. Ele precisa se identificar conosco. Tem coisas que ele não vai falar com você. Porque tem coisas que você também não falou com seu pai e com sua mãe. Escuta, você acha que como é que você ia se sentir
Pensa. Pensa. Como é que você ia se sentir se a sua mãe ou o seu pai chegasse para você e falasse assim: olha, a noite com sua mãe ontem foi muito boa. Gente, meu, nada a ver, entendeu? É. Então, criatura, tem coisas que eles não vão sentar com você e conversar, porque você não é amiguinho dele. Você é o pai dele. Você é a mãe dele. Entendeu? Então, não fica com essa idealização de que você queria que sua filha sentasse com você e contar. Ela não vai contar. Entendeu? Então, você tem que respeitar isso, entendendo que você já forneceu para ela a base. Certo? Outra coisa, cuidado. Tem pais que acham que ser parceiro do filho é virar o boné, é rasgar a calça jeans. Aí, parceiro, não! Ele não precisa de parceiro desse jeito. Ele precisa de pai. Ele precisa se sentir seguro com aquele referencial. Entendeu? Outra coisa. O adolescente ele está construindo o raciocínio indutivo. A memória anterógrada dele é prejudicada. Então, cuidado. Você não deve dar uma ordem e depois mais outra para o adolescente, sabe? Ele chega da escola e você fala assim: Pedro, guarda sua mochila, lava a mão e vem almoçar. Gente, se ele vier almoçar, já tá bom, entendeu? As mães falam assim: ai, Deusa, será que ele tem um problema? Porque eu falei para ele, gente, e ele tá falando que eu não falei. Você falou, mas ele não gravou. Ele só gravou a última coisa. Se tiver gravado. Entendeu? Então, quando você for dar alguma ordem, sugerir alguma coisa, você dá a ordem e você tempera com alguma frase afetiva. Por exemplo, você vira para ele e fala assim: Pedro, já guardou a mochila, filho? Vem almoçar, a mãe te ama. Entendeu? É mais ou menos por aí. Outra coisa, você deve lembrar que ele vai construir o raciocínio indutivo e à medida que ele vai unindo as informações que você traz, ele vai consolidando na lógica da cabeça dele. E ainda que ele não goste de algumas coisas, lá na frente, ele vai pensar sobre o que você propôs e construir a própria lógica. Entendeu? Só que ele não vai dizer para você: ô, mamãe, muito obrigado que você me ensinou isso. Papai, que beleza o exemplo que você me deu. Para, gente. Ele não vai fazer isso. Não vai. Entendeu? Então, você vai fazer acreditando que você está fazendo melhor. Mas não fica alimentando, idealizando. Lá na frente, aconteceu isso com você. Lá na frente, ele vai se dar conta. E às vezes, quando ele se der, você nem vai estar mais aqui, você vai estar no plano espiritual. Não importa. O importante é você entender por que você está fazendo essa pedagogia. E olha só, para encerrar e depois abrir, caso vocês queiram fazer alguma pergunta, eu quero contar para vocês da questão da coerência. Eu estava atendendo um adolescente, 16 anos. Ele virou para mim e falou assim:
Minha mãe mó chata, tá ligado? E meu pai, tipo, nada a ver. Aí eu falei pra ele, como que é um pai nada a ver? Ele falou, ah, sei lá, velho, nada a ver, tá ligado? Nada a ver. Aí eu falei assim, olha, você só vai sair daqui hoje quando você me mostrar como que é um pai tipo nada a ver, tá ligado? Aí ele falou assim, meu, tipo assim, ó, tipo, você tem barzinho na sua casa, velho? Barzinho, aquele barzinho que você põe as bebidas? Aí eu falei, sim. Então, meu pai, tipo, tava lá, encostado no barzinho, tá ligado? E aí, colou um casal lá em casa, tá ligado? Colar é a pessoa chegar na sua casa, tá? Colou um casal lá em casa, tá ligado? Aí meu pai tava pá, com aquele casal, tá ligado? Pá, é conversando, tá, gente? É fazendo o que eu tô fazendo aqui agora com você. E aí, velho, eu entrei na sala e falei pro meu pai assim, tô indo, tá ligado? E aí meu pai virou pra mim e falou assim, tá indo pra onde, moleque? Presta atenção, hein? Velho, encostado no barzinho. Meu pai virou pra mim e falou, ô, presta atenção, hein? Veja lá onde você tá indo. Nada de bebida. Meu, encostado no barzinho, tá ligado? E aí ele virou para mim, o adolescente virou para mim, no setting terapêutico, e falou assim, fala alguma coisa, velho, fala alguma coisa. Aí eu falei assim, meu, nada a ver. Perceberam? O que é esse nada a ver? Você fala para ele que não tem que falar mal dos outros, que não tem que fazer fofoca, que não é legal falar da vida alheia. E aí você faz churrasco na sua casa, terminou o churrasco de domingo, todo mundo vai embora e você começa a falar mal da sua cunhada. A sua cunhada que não devolve as Tupperware. E o adolescente está ali, está ouvindo tudo, está prestando atenção, entendeu? Então, enquanto nós estivermos incoerentes, é esse o exemplo que nós estamos dando. Albert Schweitzer, médico, prêmio Nobel em 1952, dizia: o exemplo não é o melhor caminho, é o único. Então, você que está aí na calçada, se liga. Nós somos instrumentos da evolução deles e vice-versa. Então, mão na massa. Reflita sobre o grau de comprometimento que você tem com esse espírito. Reflita, reveja a sua pedagogia. Que Jesus nos inspire, nos ilumine, para que possamos conduzir de uma forma mais adequada os espíritos que adolescem sob a nossa égide. Muito obrigada. Oi, Deusa, muito obrigada a você. Foi maravilhosa a palestra. Eu já sou avó e tenho um neto ou 2 netos que estão adolescendo. Então, foi muito esclarecedora a sua palestra, a sua conversa. E, como você disse, nós estamos com várias pessoas nos assistindo e, com certeza, elas também vão levar grandes reflexões para o futuro e para a convivência dos filhos, né? Nós temos aprendido muito esses dias. E você, como sempre, com a sua alegria, com a sua maneira porreta de falar tudo o que você fala, você chega junto, você nos ensina muito. Então, muito obrigada a você. Eunice, eu queria só dar mais um recadinho, já que você falou que é vó, não é? A maioria dos avós tem uma mania horrorosa de falar assim, eu já criei os meus tudo, agora eu vou mais estragar. Olha só. É verdade. Ninguém nasce e se torna vô e avó de alguém para estragar. Então, é muito importante que a gente lembre disso.
É verdade. E você está vendo que eu estou me enxugando aqui, porque está muito quente aqui, deve estar quente aí em São Paulo também, né? Tá. Aqui é circuito das águas, mas a água está muito, tá fervendo aqui, viu? Está em ebulição aqui. Então, muito obrigado, uma boa noite para você, né? Você vai fazer a prece de encerramento para nós, e todos nós que estamos assistindo e que ouvimos o que você falou, com certeza. Estamos com ele tudo na nossa cabeça agora. Muito obrigada. Eu não sei se tem alguma... Eu acho que não. Eu vou fazer a prece e vou tomar um banho. Então, pode fazer a prece, por favor, Deusa. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre. Mestre Jesus, obrigada por mais essa oportunidade. Sê conosco. Abre os teus braços, derramando sobre o planeta azul a tua energia transformadora. Que nós possamos ser instrumentos do teu amor. E que todas as pessoas que façam algum contato conosco experimentem uma vontade irresistível de serem melhores. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Muito obrigado, e que você continue sendo esse instrumento para esclarecer e ajudar as famílias e os filhos nossos e netos também. Muito obrigada, boa noite para você, um ótimo final de semana para você. Tá bom? Bom, gente, hoje foi a nossa 4ª palestra, e amanhã teremos a 5ª palestra, dando continuidade à 4ª Semana Espírita do Circuito das Águas. Então, não percam amanhã, dia 3/10, sábado, às 14 horas, a palestra com Charles Kempf. Ele vai falar Allan Kardec, o educador de almas. Com certeza será uma excelente palestra falando do nosso codificador Allan Kardec. Muito boa noite para vocês, boa noite a todos que nos assistiram. Nos desculpem pelos problemas que aconteceram, mas são tecnologias e isso pode acontecer. Então, gente, muito obrigado, um excelente final de semana, e não percam a palestra de amanhã e de depois de amanhã, que serão as 2 às 14 horas. Boa noite, fiquem com Deus todos vocês.